assunto de hoje, Liga Cop. Se você é motorista por aplicativo, faz Uber, faz 99, saiba que existe uma saída de extrema importância para nós, que é a Liga Cop. A Liga Cop ela já está em vários estados, em várias cidades, inclusive vou deixar um link aqui para você que se quiser se cadastrar na Liga Cop, aí na sua cidade, em qualquer lugar do Brasil, não está em todas as cidades, não está em todos os estados, mas você vai entrar aqui no chat do WhatsApp para que você possa saber se já está ativo na sua cidade, você trabalhar pela Liga Cop aí na sua cidade. Aqui em Sorocaba tem também. E hoje eu estou trazendo aqui um entrevistado, um colega nosso, o senhor Pedro Farinha. Ele é de Curitiba. Ele é da Liga Cop do Paraná, a Araucop. Então hoje, especificamente, a gente vai falar aí sobre o estado do Paraná. Mas se você é de outros estados, de outra cidade, fica atento também, porque é importante você conhecer a Liga Cop. Obrigado mais uma vez por estar aqui no seu programa e, como eu já tinha te falado outras vezes aí, eu sou fã do seu programa, sigo o seu canal já há algum tempo e hoje eu estou aqui como presidente da Cooperativa do Paraná através das suas informações, através do seu canal aqui que eu descobri a Liga Cop. Então, eu vejo a importância que tem um canal que realmente está mostrando o que os motoristas precisam saber. Então, muito obrigado pelo convite e espero aqui esclarecer muitas dúvidas dos motoristas e mostrar essa oportunidade que o motorista pode ter de ter uma vida mais digna aí como motorista, né? Que a gente sabe que é difícil, está difícil aí com os outros aplicativos. E a Liga Cop, acredito que vai ser a solução para isso aí. E a Liga Cop ela já está ativa aí em Curitiba. É só em Curitiba ou é em todo o estado? Hoje a gente está em Curitiba e já há 3 meses aqui em Curitiba e a gente começou este mês em Cascavel. Como é que funciona? A gente precisa, para as outras cidades, formar grupos nessas cidades. Então, por exemplo, Maringá, Ponta Grossa, Londrina, Guarapuava, cidades, enfim, todas as cidades. A gente precisa ter um número mínimo de motoristas para poder atender a demanda. Não adianta nada você estar com o aplicativo lá, você está sozinho na cidade, não tem cliente, não tem passageiro, não adianta nada. Então, a gente precisa formar esses grupos para ir abrindo essas regionais. Então, hoje, Curitiba já começou há 3 meses, sucesso total, a gente está adorando o que está acontecendo aqui. Cascavel começou agora há poucos dias e está já começando também a ter um resultado bom. E o motorista que ele é do Paraná, mais especificamente Curitiba, como que ele deve fazer para ele se cadastrar na liga e poder trabalhar aí também aí por essa cooperativa? A gente faz um jeitinho um pouco diferente dos outros aplicativos, até porque é uma cooperativa, cooperativas têm uma legislação para isso. Então, hoje, como é que ele faz? Ele vai entrar nesse link que você vai deixar aí, o link do Paraná, ele vai entrar num grupo de novos motoristas. Aí ele participa de um curso de 2 horas. Nessas 2 horas, a gente tem uns 40 minutos de apresentação do que é a cooperativa, e depois a gente abre para perguntas e dúvidas aí dos motoristas, o que eles querem saber da cooperativa. Então, esse é o primeiro passo. Primeiro, fazer esse curso para dar andamento. Depois, você vai enviar os documentos, a gente vai fazer a vistoria do seu carro. Esse é um grande diferencial que a gente tem aqui, a vistoria dos carros. Os carros têm que estar em ordem para atender, que o que a gente quer fazer na Liga Cop é um serviço de qualidade que foi perdido aí durante o tempo com outros aplicativos. E a gente quer trazer isso de volta e a gente já está tendo esse retorno e sentindo dos clientes que essa qualidade, esse diferencial que a gente está oferecendo, está fazendo a diferença para o passageiro e para o motorista. Então, a gente tem até situações aqui de comentários de clientes que já desligaram os outros aplicativos, só chama Liga Cop. Para você ter uma ideia, Samuel, a gente tem cliente aqui, nós estamos só há 90 dias, a gente tem clientes aqui que já estão com quase 100 viagens pela Liga Cop. Ele praticamente só está usando o nosso serviço e com elogios. E é isso que faz a diferença. E o que é melhor, né? O motorista tá ganhando aí de forma mais honrosa, né? Ele tá tendo o seu valor aí nas viagens, né? Ele está recebendo o valor justo pela corrida. As corridas não são nunca menores que R$2. A gente, às vezes, algumas situações, quando a corrida é curta e o motorista tem que buscar longe, às vezes cai um pouquinho disso, mas são exceções.
porque o motorista da Ligacop, ele está fazendo questão, às vezes, de não pensar muito no preço, mas em atender esse cliente para fidelizar, que é o que está acontecendo. Esse cliente volta. E o principal, o maior problema que a gente tem hoje nos aplicativos é o cancelamento de viagens. Esse é o problema, não vamos falar nem em preço que o passageiro está pagando, é o cancelamento de viagens. E a Ligacop aqui a gente não cancela viagens. Você quer rejeitar a corrida? Você pode rejeitar, mas aceitou, vai, independente do valor da corrida, da distância. E os motoristas têm feito isso e sendo, às vezes, espontâneos em pegar uma corrida que, às vezes, está abaixo do custo que ele deveria ter, mas está indo buscar para fidelizar o cliente. E qualquer motorista pode trabalhar pela Ligacop. Como que funciona? O carro, ele tem que ter o EAR na carteira também, obviamente, né? Sim, você precisa ter o EAR na carteira, você precisa enviar certidão de antecedentes criminais, isso é tudo obrigatório, né? Então a gente vai fiscalizar toda a sua documentação. Esse é o primeiro passo, como qualquer outro aplicativo. O segundo passo é, depois que você participar desse curso, é que você vai estar apto para entrar na cooperativa. Aí a gente vai fazer a vistoria do carro e aí você já sai rodando. Lembrando que, como é uma cooperativa, existe uma legislação que todo cooperado ele tem que fazer uma integralização de capital. No caso da cooperativa aqui, é R$ 200, mas é uma vez só na vida, tá? É 200, não paga nada mensal, é só R$ 200, seria como o capital do motorista para ser sócio da cooperativa. Ele é sócio, é um dos donos. Então, esse é o capital que ele está entrando. E a gente ainda está facilitando isso aí em 4 vezes, no Pix. 4 vezes. Ele manda mensalmente lá R$ 50 e isso vai ficar leve para ele. Mas a legislação exige que seja integralizada uma cota à parte de cada motorista. Então ele vai ser um associado e ele vai ter ali o aplicativo Ligacop para ele fazer as corridas. E as corridas, sim, conforme o senhor está falando, são muito melhores aí do que Uber, do que 99. Sim, e ele vai poder fazer essas corridas, vai poder pagar nessa integralização aí de R$ 200 em 4 vezes, que ele vai usar aí na própria corrida, né? Com certeza. Claro, da própria corrida, isso aí. É um valor pequeno, se você pensar, né? Mas é necessário isso. Inclusive, essa cota à parte, ela ajuda agora no início da cooperativa a cobrir alguma coisinha. Esse dinheiro é reservado, faz parte. O dia que o motorista sair, não quero mais estar na cooperativa, tá? Ele vai ter esse dinheiro devolvido para ele. Ele não está pagando, ele está investindo. Vou sair da sociedade, vou pegar meu investimento de volta. Tem todo um processo de como ele resgatar isso aí, mas no curso a gente explica direitinho como é que ele faz esse resgate aí. Ótimo, ótimo. E o curso é online, duração de mais ou menos 2 horas, ele faz pelo celular dele ali onde ele tiver, um curso faz pelo online. Celular. Né? Se ele tiver numa corrida, esse próximo curso agora, dia 16, a gente tem um curso. Esse vai ser à tarde, se eu não me engano, 2 horas da tarde. E a gente tem também os cursos à noite, às 20 horas, tá? Então, ele participa aí, e de repente, 2 horas da tarde é um horário, inclusive, a hora que está parando o movimento, um horário meio morto, ele encosta aí num local, com o celular dele, ele está participando da reunião. Então, não vai tirar ele da onde ele estiver. Onde ele estiver, ele participa do curso e vai ter ali um espaço para ele perguntar o que ele quiser, as dúvidas que ele quiser. Só lembrando que o primeiro passo é você entrar no link aqui do grupo de WhatsApp. Então, assim que você terminar de ver esse vídeo aqui, você vai na descrição desse vídeo mesmo e clica lá no link do WhatsApp, onde você vai entrar no grupo e vai ser direcionado para os próximos grupos, conforme a cidade que você tiver aí e a forma que eles vão mostrando ali no próprio grupo ali, para você ir sabendo, tendo conhecimento de como funciona. Mais uma pergunta aqui, seu Pedro. Tem taxa do aplicativo também, né? A taxa do aplicativo é pequena, por isso que é vantajoso para o motorista. A cooperativa tem uma taxa de 12%. Isso vai para o caixa da cooperativa. A outra vantagem da cooperativa, esses 12%, é o que vai sustentar aqui, pagar as despesas da cooperativa, e no futuro, quando houver lucros, que é chamado de sobras na cooperativa, é distribuído entre os motoristas. Você imagina a Uber o ano passado? No Brasil faturou 14 bilhões, foi o lucro dela aqui no Brasil.
Já imaginou isso distribuído entre os motoristas? Não é? Seria maravilhoso. Esse é o formato da cooperativa, né? Você é sócio, então você participa dos lucros da cooperativa. Não é só, além das corridas serem mais vantajosas, no final do ano a gente faz o fechamento, em março tem a assembleia de prestação de contas, se houve sobras, divide entre os motoristas proporcionalmente ao que ele produziu para a cooperativa. Tá? A gente sabe que nos primeiros anos agora é difícil, porque o que eu posso dizer? A gente está hoje com o caixa negativo. Não que não tenha dinheiro, porque os motoristas entraram com com a sua integralização, mas é um dinheiro que a gente tem que depender só desses 12%, que é o que entra para a cooperativa. É esse que é o lucro da cooperativa, o lucro bruto, né? É ele que vai pagar as despesas e é ele que vai proporcionar para o futuro as sobras de caixa. Então, aumentando o número de corridas, vai entrando mais dinheiro no caixa, e para o futuro, quem sabe que não demore muito, que a gente sabe que tem cooperativas aí que já estão há mais tempo, sabe que é difícil agora, nesses primeiros 2, 3 anos, ter sobras. Mas, independente disso, já o valor que o motorista está recebendo pela corrida já compensa tudo todo o trabalho dele, né? Não está aí com corridinhas merreca. A gente tem corrida mínima. Pra você ter uma ideia, a gente tem aqui as categoria mercado, por exemplo, que é uma categoria que está fazendo sucesso aqui com os motoristas. Você fala mercado, né? Motorista geralmente foge de ir buscar passageiro no mercado. Por quê? Geralmente essas corridas são curtas. As pessoas geralmente usam o supermercado próximo à sua casa, né? Então são corridas aí de até 4 quilômetros por aí. E a gente tem uma tarifa mínima de R$ 20. Então, se você pensar em 4 quilômetros, só aí já saiu R$ 5 o quilômetro que o motorista está recebendo. Mas não é só isso, a gente presta serviço para o passageiro. A gente desce do carro, ajuda a colocar as compras no porta-malas, na hora que chegar na casa dele, ajuda a descarregar, tirar do porta-malas. É um serviço que você está prestando. Então, a gente tem que entender que a Ligacop quer proporcionar um serviço. Hoje, a gente tem que pensar, nós motoristas, todos os motoristas que são sócios, são patrões. Então, você tem que pensar que isso aqui é teu. Então, como é que você gosta de ser atendido numa loja? Não é atendido bem? É o que você vai dar para o teu cliente. Esse cliente é teu, não é da Uber, é teu. Então, atenda bem esse cliente que vai ter retorno, e é o que está acontecendo aqui. Essa semana, eu já tinha comentado contigo anteriormente, é, 2 ou 3 motoristas tiveram esse mesmo resultado. Corridinhas curtas, acho que não deu 2 quilômetros de corrida, o motorista recebeu na corrida mercado R$ 10 o km. R$ 10 o km. Então, você vê, tem essas vantagens aí. E a gente tem outras categorias especiais, que é o Liga Mulher, que é aquele de mulher para mulher, como diz a Marisa, a passageira que quer motoristas mulheres, a gente tem uma turma boa aqui, pode escolher a motorista mulher. E a motorista mulher, ela pode escolher dentro do aplicativo se ela quer atender só mulheres ou quer atender o público em geral, homens e quem seja que for. Então, a gente dá essa oportunidade também para mais essa categoria. Categoria Liga Pet, que também é uma categoria atraente, porque remunera melhor o motorista. Todos esses serviços diferenciados de categorias de passageiros remuneram melhor. Então, a gente tem aí, por exemplo, as 3 categorias principais, que é o nosso Basic, equivalente ao X, o Plus, equivalente ao Comfort, e o Premium, que é equivalente ao Black. Não é? Essas são as categorias básicas aí que a gente está acostumado a conhecer. E mais essas outras categorias auxiliares aí que remuneram melhor que as corridas normais. O frete e entregas não. Ainda não, porque esse é um outro tipo de serviço, né? A gente talvez para o futuro aí tenha um serviço de entregas, mas entregas para CNPJ, para empresas. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, existe uma casa de bolos lá em Porto Alegre, que ela faz entregas das encomendas de cestas de café da manhã, bolos, essas coisas, e contratou a Ligacop. A Ligacop selecionou uma quantidade X de motoristas para atender essa empresa. Então, não são todos os motoristas também que estão credenciados para fazer esse serviço. Você escolhe que tipo de motorista
pode prestar o bom serviço que ele tá fazendo. Então, existe essas outras categorias também, que para o futuro aí, quem sabe, a gente implanta aqui. O corporativo, a gente já está analisando algumas empresas para atender o serviço corporativo, né? Esse serviço corporativo ele cresce muito e isso é interessante para as empresas também. Basicamente, tudo isso que o senhor está falando está funcionando em Curitiba. Outras cidades, como Maringá, Londrina, Cascavel, em que pé que está isso aí? Pois é, Cascavel é a segunda cidade aqui no Paraná que a gente está abrindo, que já tem uma quantidade ali de motoristas, e a gente começou agora, no poucos dias, 10 dias. Então, está crescendo, está se formando, está entrando mais motoristas. E nas outras cidades, Maringá e Londrina, muitos motoristas estão participando do curso, muitos porque é o estado todo. Então, você tem motorista aqui motoristas do estado todo. O que a gente precisa? Formar um grupo que tenha uma quantidade suficiente de motoristas para atender a demanda. Uma vez formado esse grupo, olha, já dá para abrir o sinal, abrimos o sinal do aplicativo aí na cidade que já tiver formado. E aí, todo o contato, todo o suporte está todo aqui na nossa administração. Então, para a gente, a cooperativa é uma só. As cooperativas são estaduais, então, tudo que tiver no estado está tudo dentro da mesma cooperativa. Então, independente se é Cascavel, Maringá, Londrina ou Curitiba, todos com o mesmo atendimento, com a mesma estrutura para atendê-los aqui. Sobre os carros, qual que é o prazo, né? O limite para que os carros possam atuar na Liga Coop? Existe uma lei municipal aqui, em Curitiba, que essa lei prevê 7 anos o carro. Só que a lei federal, ela diz 10 anos. Então, a gente, caso até 10 anos, a gente está aceitando. Só que acontece que os motoristas deveriam registrar na URBS, que é o órgão que regula o trânsito de Curitiba, e ele recebe uma carteirinha de motorista de aplicativo. Se ele for parado de uma fiscalização, principalmente em rodoviária, aeroporto, ele precisa ter essa carteirinha. Então, só com 7 anos de carro, com o carro com a idade de até 7 anos, ele consegue fazer essa carteirinha. Mas a gente está vendo aqui, junto à Câmara de Vereadores, a cooperativa, ela emite uma carteira, um documento, uma carteirinha que a gente emite da cooperativa, com todos os dados do motorista, e a gente tem uma vantagem ainda maior do que o órgão que regula aqui. A gente faz vistoria nos carros, e esse órgão não faz, ele simplesmente você manda os documentos e ele aprova pela data do teu carro, né, como os outros aplicativos. Então, como a gente apresenta, a gente tem um serviço melhor de fiscalização do que a prefeitura, a gente está pedindo aí para os vereadores, né? Estamos fazendo contato com alguns vereadores para colocar em projeto que a cooperativa, o documento da cooperativa pode ser válido como um documento de motorista de aplicativo e ele não tem problema nenhum na fiscalização. Essa vistoria, ela é feita fisicamente, aqui em Curitiba mesmo. Sim, a gente marca aí, tem um ponto de referência onde os motoristas vêm fazer. A gente geralmente faz todo sábado de manhã essa vistoria. A gente marca com os motoristas e fazemos a vistoria física no carro. Então, o que a gente verifica nessa vistoria? Primeiro, a aparência do carro. Não pode ter amassado, um risquinho ou outro passa, mas não pode ser aquele carro detonado, né, com amassados na lata. Amassado não pode, pintura por fazer, não pode. O carro tem que estar bonito, né? Você vai chegar no passageiro, o passageiro está sentindo que chegou um carro bem apresentável. A gente orienta também os motoristas, Samuel, a cuidar da aparência, sabe? Porque isso é muito importante também. Não é só ter o carro que tem que ser bonito. Teve um caso aqui, um dia desse eu estava no posto abastecendo e um motorista parou com um BYD, cara. Então, quando você fala um BYD, um Dolphin, você sabe que é um carro novo. Parou para calibrar os pneus. Quando ele desceu desse carro, ele estava com um moletom, mas um moletom tão feio que eu não uso para dormir, cara. Sabe? Ele levantou da cama e foi trabalhar. E o motorista tem que pensar o seguinte: eu estou indo trabalhar, eu tenho que apresentar um bom serviço, eu tenho que estar. Boa aparência não é querer ser bonito, não. Pô, você tem a barba grande?
cuida da sua barba, cuida do seu cabelo, é higiene pessoal, sabe? É um detalhe também que a gente vê coisas aí. Eu tenho histórias aqui que cliente falou: oh, pelo amor de Deus, entrei em carros aí que estava impossível. Então, esse cuidado a gente tem aqui. É o que a gente repete aqui, Samuel: qualidade no serviço. E quando você tem qualidade, você pode cobrar mais por isso. O passageiro paga por qualidade. A gente tem uma referência aqui, o pessoal até brinca, fala que eu sou sócio do Supermercado Festival aqui em Curitiba. É um supermercado com uma referência muito boa, um supermercado que oferece qualidade de serviço, sabe? E de produtos, um ambiente delicioso de entrar. E quando eu falo para os motoristas, está vendo? O, os clientes do festival pagam um pouco a mais por isso. Não é um supermercado barato, mas está cheio de gente sempre. É gente que foi buscar qualidade. E se a gente oferecer qualidade, a gente pode cobrar um pouquinho a mais para o futuro. O cliente não vai chiar. E aí fica os outros aplicativos jogando o preço lá embaixo. Tem cliente por preço mais baixo? Tem. Está cheio de gente aí. Mas o que a gente quer é essa fatia de clientes que quer qualidade no serviço. Então a gente está conseguindo isso e está sentindo na pele que está dando certo. E é bem diferente, né? De você ficar fazendo viagem de R$ 5 e lógico que não dá para ter qualidade, né? Mas Não quando a dá. viagem compensa, você vai buscar o passageiro, você trabalha de forma prazerosa até, né? Então, esse é o diferencial aí da Liga Cop, que é por isso que a gente está divulgando aqui, porque a gente quer que os motoristas saiam dessa situação, né? Como o senhor mesmo já falou numa conversa que a gente teve, que não dá para ficar só reclamando. Vamos encontrar uma solução. E é o que a gente está tentando fazer aqui com a Liga Cop. Então, tomara que cresça muito, tomara que seja um maior sucesso, não só aí no Paraná, mas em todo lugar que tiver a Liga aí. Aqui em Sorocaba eu tenho um aplicativo aqui, já está em funcionamento aqui também. Inclusive, se você for daqui da região de Sorocaba, também eu vou deixar um link aqui com um grupo específico, que é o grupão geral, para que você possa entrar nesse grupo e depois você escolher qual é o lugar que você está, que cidade que você está, para que você possa entrar na Liga Cop daquela cidade. Aqui nós estamos falando com o senhor Pedro Farinha, que é da Liga Cop Araucop do Paraná, e que já está tendo bastante corrida aí, né, em Curitiba, seu Pedro. Sim, sim, cresce todo dia. Essa semana, esse começo de mês, que o pessoal ainda não recebeu o pagamento, né? A gente sabe que é sempre uma semana mais fraca, esses últimos 10 dias são dias fracos. A Liga Cop, as metas diárias de corridas estão sendo batidas todo dia, independente de faturamento. Claro que agora, a partir dessa semana, vai melhorar bastante o que o pessoal recebeu. Aí cresce o número de corridas. Só para você ter uma ideia, Samuel, o mês de agosto ele foi melhor que os meses de junho e julho somados, muito superior. E a gente está já com a previsão, contando aqui, analisando a primeira semana, setembro vai ser muito melhor que agosto. E aí a gente tinha a nossa meta, que era dezembro, para atingir uma meta X aí, e a gente está vendo que em outubro essa meta já vai ser cumprida. Então, motoristas entusiasmados, sabe, Samuel? Uma coisa que você sempre repete aqui, que os motoristas não são unidos, né? E a gente está sentindo totalmente. Isso foi uma surpresa. Os motoristas na cooperativa unidos. Aqui no nosso grupo, todos se ajudando, em todos os sentidos. Onde é que tem a gasolina boa e melhor? Olha, eu estou fazendo corridas assim, eu atendi o cliente assim, fui elogiado, sabe? E, de repente, olha, tocou uma corrida para mim, só que eu estou meio longe, tem alguém próximo aí para pegar essa corrida? E aí existe essa cooperação, que é o sentido da cooperativa, cooperação. E a gente não via isso. Pô, você está cansado de falar isso aí, né? Não existe união. Na cooperativa você vai ver que a coisa é diferente. É animador, sabe, Samuel? Para a gente está sendo cada dia uma surpresa boa. A gente sabe que é difícil. No começo, não adianta, não, vamos quebrar a Uber? Não é assim. A gente sabe que tem que trabalhar. A gente sempre fala que o nosso trabalho é de formiguinha, a gente está plantando, está aqui trabalhando todo dia. E o nosso trabalho, ele é parecido com o do agricultor. A gente está agora, nesse começo, plantando, e cuidando dessa plantação para poder colher uma safra boa aí para frente. E a gente está sentindo isso diariamente, que todos estão cooperando e estão nesse sentido de visualizar um futuro próximo aqui, viu, Samuel? Não é coisa lá para não. A gente está visualizando, do jeito que está andando, um futuro próximo que os motoristas
vão poder depender só da Liga Cop. A gente já tem motorista aqui hoje que 30% do faturamento dele já é Liga Cop. Ele faz todos os aplicativos, mas já está conseguindo 30% só da Liga Cop. Isso é fantástico. E vai crescer muito mais e de repente se tornar aí 100%, com certeza. Quando o senhor fala do entusiasmo do motorista, eu percebo isso no senhor mesmo. Quando o senhor conversa, quando o senhor fala, o senhor como presidente aí, parabéns, viu? Eu tenho certeza aí que essa liga aí vai sim atingir os 100% de trabalho aí pela Liga Cop, porque realmente não dá mais. Tá bem complicado, tá bem difícil aí pela Uber, pela 99, mas parabéns aí, a gente espera que cresça muito mesmo, não só aí em Curitiba. Agora eu quero saber mais uma coisa do senhor. Se eu não sou de Curitiba, sou de uma cidade vizinha e eu quiser trabalhar em Curitiba, eu consigo? Consegue. Você consegue, inclusive, aí você que tem um aplicativo aí em Sorocaba, na região, de repente você vem passar um final de semana, ou vem, eu vou passar uma semana em Curitiba. Você não precisa mexer nada no teu aplicativo. Você liga ele em Curitiba e sai trabalhando. Não precisa pedir autorização, pedir transferência diária, nada disso. É ligar e sair trabalhando. Então, essa é a facilidade. Por isso que a Liga Cop, as cooperativas, são cooperativas estaduais ligadas à Federação Liga Cop. Então, através da federação, é que todas essas cooperativas estão interligadas com o mesmo serviço. A gente só precisa ter cuidado, é que cada cidade, às vezes, tem situações diferentes, leis municipais, regulamentações municipais. Então, quando você for se deslocar para uma outra cidade e quiser trabalhar lá, dá uma estudada, vê o que o município pede, como é que você deve trabalhar aí. É só isso, porque tem cidade que não tem regulamentação nenhuma. Mas, por exemplo, Curitiba, né, carros com 7 anos, tem fiscalização, tudo isso, né? Outras cidades têm outro tipo de legislação, então é só esse cuidado que a gente pede. Mas você pode trabalhar, aonde tiver a Liga Cop, você está rodando. Ótimo, mas meus parabéns de novo, porque olha, realmente é muito bom, muito importante. Tá tendo viagem do aeroporto aí? Saindo, chegando? Tem sim. Principalmente para levar, que são os passageiros de Curitiba, e quando eles estão voltando. Mas a gente já tem situações de passageiros de outros estados, e o motorista oferece: olha, quando o senhor estiver aqui em Curitiba, chame a Liga Cop, e o passageiro está abrindo dentro do carro. A gente tem um material de divulgação com o motorista, com QR Code, que você baixa o aplicativo, o passageiro baixa o aplicativo ali na hora. E a gente tem uma função também, que você conhece já, que é o Abrir Corrida. O Abrir Corrida é uma função, vamos supor que você foi levar um passageiro ao aeroporto, você deixou esse passageiro, de repente tem um passageiro: você está livre, você pode me levar? Com outros aplicativos, você tem que chamar pelo aplicativo. Com o aplicativo da Liga Cop, não. Você pode abrir uma corrida, que é o famoso maçaneta, como se fosse um táxi, põe um endereço que o passageiro vai, o aplicativo já calcula o valor ali para você, e pronto, a corrida, você bota os dados do passageiro, você faz essa corrida aí tranquilamente, sem problema nenhum. Essas corridas da Liga Cop, elas sempre, vamos dizer, posso fazer essa pergunta, elas sempre ultrapassam aí pelo menos R$ 2 o quilômetro ou não? Ultrapassa. A única situação que eu te digo que às vezes não ultrapassa os R$ 2 é quando a distância para buscar o passageiro é às vezes maior do que a corrida que ele vai percorrer. Ele vai fazer uma corridinha curta, e hoje a nossa tarifa mínima é 12,80, o motorista recebe 10,50, é a tarifa mínima da Liga Cop, 10,50. Só que às vezes ele está longe. Então esse deslocamento faz com que às vezes o valor do KM fique um pouco menor. Mas é um menor, não tão menor assim. Por quê? Como a gente ainda está a gente está tendo mais clientes do que motoristas. Então, às vezes, a distância para ir buscar o passageiro, o motorista está longe, o motorista está disponível. E aí, só que o motorista está indo buscar justamente para fidelizar o passageiro. Então, ele está fazendo esse esforço. Nesses casos, ele não está vendo o preço da corrida, ele não está vendo só o dele, ele está vendo a plantinha que ele está plantando ali, a cooperação dele, a participação dele na cooperativa. E isso é geral, viu, Samuel? Não é um ou outro, não. Eles sentiram que pode ter uma solução para melhorar a vida deles. A gente não quer motorista trabalhando 12, 14 horas por dia. O ideal seria ele trabalhar as 8 horas dele, 10 horas no máximo, fazer a meta dele e ir para casa ficar com a família. Ter um dia de descanso na semana. Poxa, tem motoristas aí que passam, às vezes, 90 dias sem tirar um dia, porque precisa pagar as contas. E o carro
tá um bagaço. Outra coisa, Samuel, a gente vai ter aí para o futuro um treinamento de educação financeira para o motorista. Explicar para ele aquelas contas que você bota no teu quadrinho aí, o que ele tem que separar, o que ele tem o que é dele, o que é do carro, não é? A reserva dele. Olha lá, tá aí, ó. Esse quadrinho aí, o motorista tem que entender que não é só a gasolina, né? Não é só a gasolina que é o custo dele. Então, se você orientar ele a separar o dinheiro do carro, saber que esse carro vai dar manutenção uma hora, você vai precisar trocar pneu, você tem óleo, você tem um monte de coisa. Se ele aprender a separar essa parte, ele vai conseguir estar com o carro em ordem e vai estar em condições de, na hora que for trocar esse carro, poder pagar uma parcela decente e ter um carro melhor. Então, é, ele é dono de um negócio, o carro dele é o negócio dele, é uma empresa. Toda empresa tem despesa. Então não pense, como você diz aí, não é só a gasolina que é a despesa dele. E o resto, como é que fica? Né? Então a gente quer promover isso também, esse tipo de orientação para o motorista, para ajudar ele a realmente ganhar dinheiro, né? E ganhar dinheiro não é só ganhar um montão, é saber cuidar dele, né? Ó, ótima iniciativa essa aí de saber, né? Saber usar o dinheiro, saber os seus custos, né? Eu sempre falo aqui, pessoal, você tem que saber quanto que você paga nessa corrida, para que você faça a corrida sabendo se você vai ter lucro ou não. Então, eu tô sempre falando isso. Então, agora, com essa iniciativa aí que vocês estão fazendo, eu acho excelente. Queria perguntar mais uma coisa pro senhor aqui. O atendimento, bem diferente do que a gente vê aí com o Uber 99, né? Uma queixa de passageiro, o atendimento é humanizado, né? Aqui é humanizado, aqui você fala com todos nós. O motorista, ele conversa diretamente com a gente. A gente tem o nosso suporte aqui e é humanizado. É gente de verdade que está aqui do outro lado para resolver teu problema. E aí até a gente brinca aqui que às vezes uns probleminhas tão... Não é problema, é uma coisinha para resolver. Tá bom, vamos resolver para você aqui, coisinhas mínimas. E lembrando que aqui na cooperativa, o motorista, a gente tem a regra aqui dos 3 Vs. Vez, voto e voz. Aqui o motorista, ele que decide nas assembleias o valor das corridas, a gente que orienta esses motoristas o que dá para cobrar, o que não dá para cobrar. Mas é o que eu queria te falar outra coisa e me perdi na ideia, porque o motorista aqui, ele, com esse atendimento humanizado, ele se sente mais participante, mais dono do negócio. E, por exemplo, reclamação. Quando eu falo, eu voltei aqui do que eu queria te dizer. Quando você pega aí uma situação da Uber que o passageiro reclama, poxa, a Uber não quer nem saber, elimina o motorista sem ouvir o motorista. O que aconteceu? E a gente sabe que tem passageiro maldoso, não é? Mas como é que a gente analisa isso aqui? O passageiro reclamou do motorista. Esse mesmo passageiro reclamou de mais outros motoristas. Quem é o problema? É o motorista ou é o passageiro? A gente está vendo aí que o motorista não é o culpado. Agora, se tem vários passageiros reclamando do mesmo motorista, a gente não vai simplesmente desligar ele. Chama ele para uma conversa, está acontecendo isso e isso, tá? A gente vai te orientar como fazer, faça do jeito certo. Se continuar insistindo no problema, aí não tem jeito, porque você já orientou a pessoa e ela não quis seguir a orientação, aí já é ela que não quer trabalhar direito. Aí a gente tira, porque é a velha história das maçãs. Você põe uma maçã podre no meio de um cesto de maçãs bonitas, vai apodrecer. Então a gente tem que vir aqui, a gente tem que pensar o seguinte: a Liga Coop, a cooperativa, o motorista tem que aprender a girar o botão. Olha, isso aqui não é Uber, não é 99, não é Endrive. Gira o botão. Isso aqui é um outro, é o que deveria ser os outros aplicativos. Serviço de qualidade, motorista treinado. Acho que eu já comentei contigo aqui que o motorista, ele tem um carro lá, está precisando ganhar um pouco mais, tem o carrinho dele na garagem, manda os documentos, o carro ninguém viu como é que está, não fez vistoria, e ele não sabe diferenciar um passageiro de um saco de cimento. O que tiver ali atrás, ele carrega, e atende do mesmo jeito. Ele atende o saco de cimento da mesma forma. Você entendeu? E aí, agora, ele não é culpado. Muitas vezes ele não é culpado, sabe, Samuel? Falta para ele orientação de como ser profissional. Qualquer empresa que você entrar, você é orientado no serviço,
como você deve fazer esse serviço. E aqui a gente orienta. E vou te falar, teve motorista, que coisinha simples, gente, é o básico. Eles falaram: seu Pedro, eu não sabia que tinha que fazer assim. Eu aprendi aqui, coisinha básica. Sabe o bom dia, boa tarde, o obrigado? Esse tipo. Ele falou: mudou realmente, os passageiros te dão um tchau com um sorriso. Não é gostoso isso, você ser valorizado, inclusive pelo passageiro, né, sabendo que você está prestando um bom serviço? Então é isso que a gente quer. Se você está com esse espírito de mudar e fazer, de ser um motorista profissional, motorista de aplicativo profissional, a gente está aqui para ajudar. Você não sabe como fazer direitinho? Estamos aqui para te ajudar. E não é uma cabeça só, não. É a experiência de todos os motoristas que estão fazendo a coisa certa, estão dando dica aqui de como fazer a coisa certa. Entendeu? Então, é uma cooperação, é um ambiente muito bom, sabe, Samuel? Um ambiente muito agradável e a gente sente essa união dos motoristas, coisa que eu nunca vi em lugar nenhum, nem em grupos aí de motoristas de Uber e de 90, eu nunca vi uma união desse tipo. Então, eu convido vocês aí, motoristas que querem uma experiência diferente, dignidade no seu trabalho, procura a gente na Liga Cop. A gente está fazendo tudo, Samuel, para dar certo. Só que depende só da gente. Não adianta eu falar bonito aqui e um monte de entusiasmo se o motorista não comprar a ideia de como ele deve fazer. Fazendo certo, é o que eu digo sempre, fazer o certo dá o mesmo trabalho que fazer errado. Então faz o certo. Você vai ver que o resultado é diferente, não é? E aí, para o futuro, quando a gente tiver já um selo de qualidade que os próprios passageiros identificaram que, olha, o serviço da Liga Copa, a diferença é de qualidade, nós podemos cobrar um pouco a mais por isso. A gente está oferecendo um serviço diferenciado. Quem é que vai ganhar? O motorista. É para ele que a gente está trabalhando. Aqui é motorista, é um aplicativo de motorista feito por motoristas para motoristas. Tá? Então, tem as regras? Tem. Aqui na cooperativa tem direitos e deveres. Não é assim de qualquer jeito, eu faço do meu jeito, eu não faço assim, no meu carro quem manda sou eu, aqui eu não levo 4 passageiros, eu não faço mercado. Não, peraí. Não é assim, tem regras. Quer participar de um negócio bom? Você tem que fazer um negócio bom, oferecer um serviço bom. E aí tem que ver o que o passageiro quer comprar. Ele quer comprar esse tipo de serviço? Vamos oferecer com qualidade esse tipo de serviço. Então, é isso que eu falo para você. Vamos girar a chave para um negócio novo que está aí. E o diferencial é justamente aquilo que vocês que são motoristas aí por aplicativo, Uber 99, o que eu vou falar para vocês aqui é bem isso que acontece. Sabe aquela sensação de você ter trabalhado pra caramba e não viu o resultado? Você está voltando para casa com aquela sensação de que não foi o resultado esperado. Toda essa sensação, ela vai desaparecer com certeza se a gente vir para a Liga Cop. E eu torço para que daqui um futuro bem próximo todos nós vá para a Liga Cop. Porque o que a gente está vendo, e olha, não é só em Curitiba não, viu, seu Pedro? Muitos colegas nossos que já faz Liga Cop só tem trazido elogios. E é por isso que eu estou aqui também trazendo e falando sobre isso, porque realmente é algo muito diferente. E aquela sensação ruim de muito trabalho e pouco resultado, com certeza ele vai desaparecer. Com certeza. É isso, é trazer dignidade para o motorista. Então, é trabalhar com o justo, sabe? É trabalhar com aquilo que a gente merece ganhar. Ninguém vai ficar rico sendo motorista de aplicativo, mas vai ter uma vida mais confortável, mais dignidade no seu trabalho, trabalho valorizado, e é isso que a gente quer. Como repetindo aqui, é um aplicativo feito por motoristas para motoristas. Então, as necessidades dos motoristas é o que a gente está vendo aqui. E o que eu digo, quer oferecer uma coisa de qualidade, você tem que pensar agora, aquele que fala, passageiro é tudo a mesma coisa, não é mesmo? Não, passageiro é nosso cliente, aqui a gente não trata passageiro de passageiro, aqui é nosso cliente. Então, cliente, você tem que tratar de acordo com o que... A gente tem que sentir que ele seja um rei, uma rainha dentro do carro. É assim que eu sempre aprendi em matéria de relações de comércio. Né? Você tem que tratar teu cliente, ele tem que se sentir como um rei dentro da tua loja. E a nossa loja é o nosso carro. Um bom atendimento, não precisa exagerar no atendimento, não. É o básico. Quando eu falo aqui o básico, é o básico. Sabe? Ser cordial, né? Ver, olha, o ar-condicionado tá bom para o senhor, tá? A música atrapalha aqui, o senhor acha que
quer que eu baixe a música, sabe? Coisas assim, simples de tudo. O cliente vai se sentir valorizado, ele vai se sentir lá dentro, poxa, ele está preocupado comigo aqui dentro do carro se eu estou fazendo uma viagem agradável. Então, é isso que faz a diferença, coisinhas mínimas, mas que tem um valor fantástico, Samuel. Então tá aí, para você que quer sair dessa coisa, né, de ficar trabalhando e só se cansar e não ver resultado, estamos oferecendo para vocês aqui, pessoal de Curitiba, do Paraná e também de outras cidades, de outros estados. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. É o primeiro passo. Antes de qualquer coisa, antes de cadastrar carro, antes de baixar o aplicativo, você vai entrar no grupo de WhatsApp para que você seja direcionado para o que você deve fazer. Aí sim, você vai baixar o aplicativo. O pessoal, só lembrando aí que já está em funcionamento também Recife, que já começou junto na mesma data que a gente, está indo muito bem também. Então, motoristas de Recife, os grupos de João Pessoa, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Sul, que é onde começou tudo, interior de São Paulo, aí na região de Sorocaba, e parece que agora Ribeirão Preto também já vai começar. A gente tem Minas Gerais, enfim, e outros grupos que ainda estão em formação, Santa Catarina, que também já estão já estão na parte burocrática de abrir a cooperativa. Então, o crescimento é grande. E outros estados que ainda estão em formação, que é aquilo que eu te falei, você precisa primeiro reunir um mínimo de motoristas para você colocar o aplicativo ativo. Então, enquanto não tiver um grupo mínimo, não tem condições de você atender. Então, por exemplo, Mato Grosso, outras regiões aí, Goiás, estão sendo formados grupos ainda. Quando tiver formado, forma-se a cooperativa e começa a atividade. Vai estar crescendo. Esse ano de 2025, eu acredito que a gente, claro, passa muito rápido o ano, mas eu acredito que cerca de 40% do Brasil deve estar já sendo atendido pela Liga Coop. E o ano que vem, eu acho que completa todos os estados aí. Eu conversei aqui com o senhor Pedro Farinha, presidente da Liga Coop, Araucop do Paraná. Muito agradecido, seu Pedro. Tem mais alguma coisa, alguma consideração aí? Algumas considerações finais? Olha, Samuel, eu mais uma vez só tenho a agradecer a você, porque a gente, quando eu gosto muito de assistir os influenciadores para ver o que eles estão dizendo, e eu gosto muito do seu canal, sou teu fã, e aquilo que eu te falei, foi através dele que eu conheci a Liga Coop. E a informação para o motorista é muito importante. É isso que ele precisa. As pessoas, às vezes, não têm um conhecimento do trabalho que ela está fazendo, principalmente nessa área nossa. E o que eu digo para vocês é o seguinte: você tem que se profissionalizar. E se profissionalizar não é ir para uma faculdade de motorista de aplicativo, não. É aprender como você deve ser um bom motorista e oferecer um bom serviço, independente do aplicativo que você trabalha. E o que aconteceu aqui foi justamente isso. Aquilo que deveria ser. Se o Uber 99 tivesse feito isso no começo, hoje não precisaria da Liga Coop. Não é verdade? Hoje, se tivesse bom nos outros, para que Liga Coop? Não precisaria. Só que a gente vê que a história mudou. É diferente. Motorista hoje, nos outros aplicativos, é mais um número que. Deu problema? Tira ele. Sai um, entra 100. E aí fica nessa. Tá tocando aí? Olha lá. Eu queria só mostrar para vocês que aqui já está online, aqui em Sorocaba, na nossa região. Ó. É só querer, ó. Entendeu? Daqui a pouquinho toca a corridinha aí. E esse horário. Hoje é feriado aqui em Curitiba, dia 8 de setembro, então tá tudo meio parado, porque é um feriado municipal, e aí é diferente dos outros feriados, né? Geralmente os feriados prolongados nacionais são bons, porque tem muito turista, então corridas boas, e o pessoal indo para lá e para cá. E hoje, como é só Curitiba e não região metropolitana, então diminuiu bastante, tá um sossego na cidade, assim, que tá todos os motoristas, cadê as corridas? Pô, ninguém saiu para correr hoje. Mas graças a Deus. Tá bom deles aproveitar para assistir aí o nosso vídeo, onde a gente está trazendo essas informações, né? Trazendo as informações e convidando vocês aí, que ainda não conhecem, olha, venha pelo menos conhecer, saber como é que é, não custa nada. E quem sabe, você pode ser um novo motorista aí da Liga Coop e tá melhorando suas condições de vida. É aquilo, você quer vir cooperar, quer vir fazer a cooperativa crescer, a gente só está no começo. E eu repito, a gente depende só da gente isso aqui dar certo.
Agora, é muito mais fácil dar certo um negócio que é seu do que um negócio que você está trabalhando para os outros e ninguém te conhece, ninguém sabe quem você é, e se não interessar, você está fora. Aqui não. Aqui, mesmo aqueles motoristas que de repente tem um deslize, a gente chama aqui para ver se conserta esses erros aí, sabe? Muito bem, seu Pedro, eu agradeço. Diga só mais uma perguntinha aqui que me surgiu. Vamos lá. Tem dinâmico nesse aplicativo também, né? Tem dinâmico. A gente ainda não. A gente ativou o dinâmico fixo em alguns locais onde tem um movimento um pouco maior. Os dinâmicos de demanda e oferta devem ser ativados agora até o final do ano, mas são dinâmicas que vão de 1,1 a 1,5, tá? Até 50% do valor da corrida. Que a nossa corrida já tem um valor bom, né? E a gente não pode também ficar ultrapassando muito o valor para o passageiro, porque daqui a pouco ele não paga, não é só, né, botar preço. De repente, olha, você bota preço, mas eu não vou comprar, né? Então a gente tem, mesmo assim, são valores atrativos, e o principal é que a fatia maior é do motorista. 88% do valor da corrida é do motorista. E não tem taxa variável, não. É sempre 12%. E no nosso aplicativo, você sabe aí, Samuel, ele aparece olha como é que esse aplicativo é para motorista. Ele aparece o valor que o passageiro está pagando na mesma tela, na tela de chamada. O valor que o passageiro está pagando e o valor que o motorista está recebendo. Logo abaixo, você tem o valor do quilômetro dessa corrida e o valor do tempo dessa corrida. Você não precisa de Gigo, DSW, Rebu, está tudo aí dentro do aplicativo. Muito facinho. Inclusive as paradas, endereço das paradas, onde é que você vai parar, tá? Endereço de destino, tudo certinho, tudo aquilo que o motorista sempre quer. Pô, isso aqui não tem isso, não tem aquilo. Aqui tem tudo. Está tudo aqui esclarecido. Você sabe quanto vai ganhar na corrida, né? Se é Pix, se é saldo, se é cartão de crédito, está toda a informação na tela de chamada. E ela tem uma duração maior, de 15 segundos. Dá tempo de você ler tudo aí antes de aceitar, né? E lembrando sempre, aceitou, vai, não cancela. Agora, não interessa a corrida para você, rejeita. Eu não vou aceitar. Ele faz o seguinte, quando você não aceita, ele joga para mais 3 motoristas. Aquele primeiro que aceitar, leva a corrida. Vamos supor que esses 3 motoristas também, nenhum se interessou pela corrida. Ele joga para mais 6, até atingir aí não é o caso, geralmente na primeira chamada, dificilmente, às vezes ele cai só para a segunda lista já, que tem motorista que vai pegar. Às vezes o primeiro está em corrida de outro aplicativo, e os nossos motoristas estão sempre com o Ligacop ligado, mesmo fazendo corrida das outras empresas de aplicativo aí. E às vezes, quando ele está indo buscar um passageiro de Uber, ele está indo buscar ainda. E quando toca uma da Ligacop, ele já cancela da Uber e estou indo na Liga, independente de quanto está pagando. Entendeu? Então, é um vestir camisa mesmo. Falar, pô, estou trabalhando para mim aqui e não para os outros, né? Então, é um negócio diferente. Cooperativa, se todas as empresas fossem assim, nesse processo de cooperativa, a gente teria um sucesso maior em todas as atividades aqui no Brasil. É um aplicativo que, conforme o senhor falou, na Assembleia são decisões dos próprios motoristas, por isso que tem todas essas informações. E eu gostei também porque o dinâmico é multiplicador. Não é aquele dinâmico fixo, picolé que a gente chama aqui, né? Ele multiplica ali. Ele vai de 1,1 até 1,5, tá? Esse é o limite. A gente pode pôr mais? Poderia, mas 1,5 está de bom tamanho, um multiplicador de 1,5. Né? A gente precisa manter, não pode ser explorador. E você está cansado de ver, principalmente nas capitais, olha, a gente vê corridas aqui, esses dias o motorista falou, olha, eu não acredito, achei que estava fazendo uma corrida boa, ele recebeu R$ 58 de uma corrida que o passageiro estava pagando R$ 120. Chegou R$ 58 para o motorista. Se fosse na Ligacop, você põe 12% aí, seria quase R$ 100, era do motorista. Você vê que judiam da gente, né? Muita diferença, né? É muita diferença. Então, vamos no nosso aqui, vamos faturar o nosso,
que a nossa empresa tem tudo para dar certo. É uma empresa, o pessoal tem que lembrar disso, cooperativa é uma empresa, né? Então, venham ser sócios dessa empresa aqui, venha fazer crescer isso aqui, que a gente só tem a ganhar. Seu Pedro, muito obrigado mais uma vez. Se restou alguma dúvida, aí eu acho que deve ter sim. Entra no grupo de WhatsApp, você vai ser direcionado, inclusive para o curso, esse curso de 2 horas, onde você pode perguntar o que você quiser lá. E aí sim você cadastra seu carro e já começa a fazer as viagens aí. Você vai se tornar um associado e ter aí o aplicativo para você poder atuar. Pessoal do Paraná, pessoal de Curitiba e de outras cidades também tem um grupão especial aqui para vocês. Só entrar aqui e poder se cadastrar e trabalhar pela Liga Coop, que é muito melhor e vai dar muito certo, se Deus quiser. Sucesso para todos nós aí. É isso aí. Vamos aproveitar essa animação dos motoristas e vem para a Liga você também. Obrigado, Samuel. Um grande abraço. Foi um prazer mais uma vez falar contigo, viu? Até mais, meu grande. Tamo junto, obrigado. É isso aí. Fique com Deus e até o próximo vídeo.